Tá feliz, irmão? Oferte. E enquanto você oferta, vamos orar. Curve sua cabeça. Pai, te damos graça. Esse tempo maravilhoso de comunhão, a qual nós podemos desfrutar mais da tua palavra e que possamos transformar tudo isso em vida, toda revelação possa ser transformada em vida, em expressão, e que não somente a nossa casa, mas que essa cidade, que um país, que as nações possam ser transformadas pela nossa porção de Cristo que nós carregamos. Senhor, nós rendemos o nosso ouvido, a nossa atenção, todos os nossos sentidos para poder te perceber e obedecer, Senhor. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Que tal? Obrigado, amados. Aí no final vocês têm que subir de novo, tá? Vocês não estão cansados, né? Não tem que ir para cima. Tem vigília hoje, irmão. Eu tô doidinho para alguém me chamar para ir na casa da pessoa. Tipo, nem precisa janta, porque a gente tá cheio, né? Cheio de... É verdade, né? Vai levar os irmãos de madrugada. Que lindo. Então, irmãos, quem acompanhou as duas últimas mensagens? Não? Tem 3 pessoas que acompanhou? Levanta aí. As duas últimas mensagens. Então hoje, essa mensagem, ela é baseada em 1 Timóteo 1,5, é uma mensagem apostólica, né? Isso é uma mensagem apostólica, uma ordenança para a igreja. E aí a gente entramos em conflitos todos juntos aqui sobre o amor, né? Até eu coloquei uma introdução sobre amor para a gente dar mais uma refrescada, mas eu não vou falar de amor não, vamos lá na fé. Vamos falar de fé e outro dia talvez a gente fale sobre o amor de novo. Mas parece que deu um nó na cabeça, né, sobre o amor de Deus. E eu queria que você entendesse uma coisa. Como é que você identifica um ministro do Evangelho? O de verdade. Como é que você identifica? É que ele consegue ressignificar uma palavra. Eu tenho certeza absoluta que quando alguém chegar para ti, num café, em algum lugar, e dizer assim, eu amo a Deus, você não vai pensar como antes. Porque o verbo amar ali, tu já vai pensar, será que essa pessoa ela tem noção mesmo do que ela está falando? Então o verdadeiro ministro, ele fica ressignificando a palavra. Pastor, como é que eu percebo que eu estou amadurecendo? Quando você começa a ressignificar as palavras também. Quando tu começa a ver assim, quando sai da tua boca assim, quando tu vê, vamos supor, alguém falar assim, mas a igreja é assim, aí tu... Porque tu sabe que a igreja não é assim, ele está falando de uma organização religiosa, não é a igreja. Então o que acontece? A maturidade faz você ressignificar as palavras. Estão entendendo? Tudo bem? Ressignificar as palavras. Então, hoje nós vamos falar de fé e eu como todo bom empolgado, escrevi um monte de coisa, eu falei, e o Espírito assim, não, é legal, fui eu que te falei isso aí, mas não é agora. A gente vem de uma conferência, a gente quer falar tudo, mas nós temos que respeitar as medidas e a construção. Então, nós vamos ler 1 Timóteo, eu vou dar essa palavra, mas eu vou dar um gostinho de quero mais, para você também fazer a lição de casa, né? Você ir para a lição de casa e desfrutar da palavra e pesquisar a palavra fé. Nós estamos ali com a palavra apostólica e depois nós temos mais uma palavra. Amém? O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, a fé sincera aqui é algo muito profundo. Falar de uma fé é algo muito profundo. Parece muito bobo, irmão. Fé sincera, é ser sincero. Não, é algo muito complexo e é profundo. Então nós vamos hoje, quero que você tenha paciência, eu preciso definir o que é fé.
primeiro. Então nós vamos para a definição da fé. Vamos ficar bem certinho. Não, eu sei o que é fé agora beleza. Agora, aí daqui, desse lugar, porque nós precisamos ter convicção daquilo que sabe. É igual o amor de Deus. Quando você começa a ter convicção daquilo, você começa a se tornar um com aquilo. Assim como Jesus, ele foi pregado na cruz. O que é o Jesus pendurado na cruz? Ele se tornou um com a cruz. Então, quando eu falo Cristo Jesus e quando fala cruz na Bíblia, na verdade é a mesma coisa. Porque eles se tornaram a porta a qual nós temos acesso a uma realidade. Tudo bem, não? Eu estou indo devagar aqui, mas se eu ir muito rápido, eu autorizo a minha esposa a me mandar ali no WhatsApp. E a fé sincera. Tá, agora nós vamos Judas 1:20. Ok. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se. A gente não consegue ficar aqui. Edifiquem-se na fé. Edifiquem-se na fé. É isso que está escrito? Não. Em qual fé? Repita comigo: santíssima. Santíssima fé. Por isso que eu estou te falando que o assunto de fé não é Hebreus 11, é também. Mas às vezes a gente pega e fica tão medíocre de mente e acabamos desconsiderando a palavra do Senhor. Santíssima fé. Eu quero te desafiar a pesquisar na Bíblia quais são as coisas que Deus chama de santíssimo. Não vai bater na tua mão, irmão. É pouca coisa na Bíblia que é chamada de santíssima, e uma delas é a fé. Fé santíssima. Você acha que... Quem aqui concorda que a gente tinha que mergulhar nessa palavra pequena, fé, para compreender algo profundo? Você consegue perceber que tem algo profundo aqui? É chamado de santíssimo. Santíssima fé que vocês têm. Olha, esse outro termo aqui talvez vai bater de frente em profundidade. Orando no Espírito Santo. Esse aqui também. Só que hoje nós vamos falar de fé. Se a gente construir, nós podemos falar da fé não fingida e podemos falar da santíssima fé. Imagina o termo santíssimo, né? Essa palavra aparece pouquíssimas vezes. Mas você está entendendo que o tema fé, ele é muito falado nas congregações? Em várias congregações neste momento estão falando do tema fé. Mas será que estamos vendo realmente seu valor? Porque a leitura que eu fiz agora apresenta dois temas fortemente. Esses dois temas aqui, esses dois termos que eu li aqui, apresenta para você e para mim que existe algo muito profundo na palavra fé. A fé não fingida, a santíssima fé. Vivemos em tempos em que coisas profundas, lindas e poderosas caíram num lugar de mediocridade e acabam entrando num lugar que não tem eficácia nenhuma. E Satanás coopera para isso. Satanás quer pegar as palavras que o Senhor deu para nós e colocar num lugar que é ineficaz, que é inútil. E a palavra da fé, ela entrou neste lugar. Ela foi abusada, a palavra da fé. E você vai entender daqui a pouco. Só que um entendimento equivocado sobre algo espiritual vai trazer uma vida equivocada. Lembra de 2 domingos atrás, falando de amor? Eu comecei, não sei você, né? Vou falar de mim, mas eu comecei a perceber que várias coisas da minha vida espiritual estavam equivocadas, e isso expressava o quê? Uma vida equivocada. Se você não entende o que é o amor de Deus, obviamente você não vai conseguir amar Deus do jeito que Ele espera. Então, quando tem assuntos na Bíblia que a gente não define o que é, não bota o ponto final, mas uma definição do que é realmente, a gente acaba tendo uma vida equivocada. E é o que a gente precisa exterminar no meio da igreja. Quem me entende? Está tudo bem? E a fé, ela vai além de crer. A fé se trata de ver. A fé se trata de
de tomar decisões. A fé se trata de avançar, a fé se trata de crescer, não é somente de crer. Só que a gente precisa descobrir como que essa fé cresce. A fé é a única maneira de agradar a Deus. Se nós não temos algo definido sobre fé, como vamos agradar a Deus? Deus, tudo que Ele recebe é por fé. Como vamos agradá-lo? A própria palavra diz, né, que para agradar a Deus precisa de fé. Se a gente não tem algo definido sobre fé, é muito provável que a gente está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Religiosamente correta, mas não agrada a Deus. Socialmente correta, mas não agrada a Deus. E se a fé ela tem todo esse grau de importância, eu até me pergunto por que nós não estamos falando sobre fé? Se ela tem esse grau de importância. Então nesse momento, vocês viram que é algo profundo, mas a gente vai bem tranquilo, leve, e hoje o Senhor reservou para que a gente defina a palavra fé. E eu sei que é um desafio. Todo ministro, imagina se eu chegasse aqui para você e falasse assim, olha, você tem 30 minutos para definir a palavra fé. Acho que se fosse um dia inteiro, 24 horas, a gente não ia conseguir. Definição é muito difícil, você definir algo em poucos minutos. Então, você vai ver que eu vou usar alguns versículos, eu vou usar algumas alegorias para a gente pelo menos ver a fé e ver como é que ela funciona. Tudo bem? Tá tudo bem? Vamos lá? Amém? O que é a fé? Então é a primeira pergunta, né? Para ser diferente. Hebreus 11:1, né? Vamos ser tradicionais? É 11. Olha aí, não, vai outra. Vai mais uma, vamos ver. Não, é outra versão. Tem outra versão não? Cadê? Firme fundamento? Tá quase. Tem mais uma não? Uma hora chega. Se tiver King James vai acertar. Meu Deus, a realidade é interessante. Mas se tiver... Tem King James? NVT? Tem mais uma não? Ou só essas três? Alguém tem King James aí? Não? Não? Tem alguém crente aí? Amém? Alguém lê a Bíblia? É que eu não tenho o costume de ler a Bíblia, irmão. Enfim. Tem alguém com a King James na mão assim? Como é que está a tua King James, Otávio? Está carregando? Meu Deus. Vamos lá, não tem problema. Pode deixar na Almeida. Pode deixar em qualquer uma. A palavra no original não vai estar em nenhuma, só na King James. Tem, Rafa? Tem King James? Ah, foi. GPT? Esse é o GPT. Em inglês? Não, mas essa King James aqui não. A tua tá a palavra substância? Tá substância? Lê bem alto então. Essa aí é a versão mais exata do original. É a fé é definição. A fé é. Isso é definição. Quando tem o ela está definindo. Então a fé é uma substância. Repita comigo, substância. Então, o que a palavra substância? Ela vai estar aqui, ó, firme fundamento. Vai em outra. Onde é que ela está aqui para a gente ver em português?
Aqui, ó. Tá vendo essa certeza? Não é certeza, é substância no original. A fé é substância, hipostase, substância, ou substanciar, que significa o quê? Dar existência a algo. A fé, ela substancia, ela o quê? Ela dá existência a algo. Por exemplo, a substância de um lápis, qual que é? Madeira. Eu não vou chegar assim, se você tivesse um lápis aí, eu ia dizer assim, ó, ou você pode me emprestar a madeira da cor azul? A substância do lápis é madeira. A substância desse aqui é madeira também. A dessa aqui é porcelana. A substância dessa aqui. Ou me vê essa porcelana em formato de... Está entendendo o que é a substância? A casca de uma semente é o que a gente consegue ver. A substância da semente é a vida que não vê. Ninguém aqui vai conseguir abrir uma semente e ver, olha, achei a vida. Então, por quê? Porque tem uma substância. E se essa semente, ela for processada, aquilo que é substância se torna realidade. Então isso é fé, é uma substância que Deus colocou dentro de você. E essa substância, em algum momento, ela vai trazer realidade. Nós cantamos a gloriosa obra da cruz hoje aqui, né? Bem agitadinha. Na minha opinião, de todas as canções que é cantada aqui, essa aí é a mais profunda. E eu demoraria mais de 1 ano para explicar ela, tranquilamente. 1 ano é pouco para explicar essa música. Ela parece inocente. Então, substância. Pense comigo, olha aqui. Eu sei que eu já dei esse exemplo aqui. É um anel. É um anel. É um anel, não é? Mas por que a gente chama de aliança? Porque a substância dele, aquilo que não se vê, é o meu comprometimento e pacto que eu tenho com a minha esposa. Você vê anel. Uma criança vai ver anel. Mas eu e a minha esposa substanciamos um pacto de casamento. E quando a gente vê isso aqui, a substância desse anel é o amor e o pacto entre eu e ela. Estão entendendo, não? Estão entendendo? Isso é substância. E a substância de Deus é Cristo. O que é uma substância? A substância, ela é exatamente tudo o que Deus é. Cristo não é Deus? Então, Cristo é exatamente tudo o que Deus é, sim? Só que quando Ele coloca fé em nós, e nós tivemos fé, a substância dele entrou dentro de você. E a substância não é uma célula. Você não recebeu uma parte de Jesus Cristo, você recebeu a substância dele, que é ele completo. Por mais que não veja por enquanto essa plenitude, não vejo, às vezes não vejo na minha vida também, mas por fé ela vai crescendo dentro de nós. Então a fé, praticamente, é o que? É quando você recebeu a substância de Deus como um fundamento, porque a fé é um fundamento, a substância é um fundamento. Se a gente fosse um prédio, se eu fosse um edifício, a fé seria o fundamento. A fé seria a estrutura. Você está vendo o ferro do edifício? Aqui, ó, por exemplo. Você está vendo a ferragem? Você não está vendo. Você está vendo a fundação? Também não. Por quê? Porque a fé é o fundamento. É o que mantém algo substanciado, de pé, expressado, firme. Isso é fé. Estou tentando, porque é muito difícil, irmão, definir. Mas estão entendendo? Estou tentando, tá, irmão? Desculpa aí. Então, o que a fé faz? A fé é o início da formação do Filho de Deus numa pessoa. Essa pessoa, ela é incrédula. Ela é salva, o que ela recebe? Fé. A fé é o início da obra de tornar essa pessoa
igual Cristo Jesus. Estão entendendo? Tudo bem? Amém? O que ela substancia, essa fé? A fé, ela substancia o que Deus fala. A palavra de Deus é substância. Quando Deus fala, sai da boca dele substância. Não é voz só, sai substância quando sai da boca de Deus. Nós, como ministros, tem que sair da nossa boca só voz? Tem que sair substância. Nós somos filhos de Deus. Quando sai da nossa boca a palavra de Deus, tem que sair substância de Deus, vida de Deus, essência de Deus. Parece profundo o que eu estou falando, mas não é. Isso aqui é básico da fé. Então, quando Deus fala, se torna realidade. Quando Ele falou do seu Filho amado, Jesus. Tudo que Deus fala se torna real. Se Deus falou que eu vou ser conforme a imagem do Filho dele, isso, uma hora, cedo ou tarde, vai se tornar realidade. E o início disso é a fé. Tudo que Deus fala se torna realidade. E por meio da fé, nós entramos nessa realidade. Alguém aqui estava na crucificação? Obviamente não. Mas tu não morreu juntamente com Cristo? Quem morreu juntamente com Cristo aí? Como é que tu morreu, irmão? Estava lá, irmão? Não estava. O nome disso é fé. Ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3:1. Ressuscitados juntamente com Cristo? Sim. Mas como? Tu não estava lá, irmão? Mas tudo isso aconteceu em nós por fé. Então o que a fé fez com o Marco? A fé fez eu ver o crucificado e dizer: esse homem aqui, ele morreu por mim. E não só isso, me colocou junto a ele nessa morte, perdoando meus pecados, me justificando e me dando uma nova vida. Hoje, por fé, estou preso no madeiro, e o novo Marco está escondido em Cristo, desfrutando dessa realidade. Nessa realidade, o antigo Marco não opina, não toma decisão, não abre a boca, porque está morto por fé. Então assim, eu sei que é muita informação de começo, mas vai dar certo. O que Deus fala que se torna substância, e nós temos que crer? Jeremias 1:4. Repita comigo: realidade. Realidade. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-la no ventre, eu escolhi; antes de você nascer, eu separei e designei o quê? Olha aqui. Para Deus, isso aqui saiu da boca de Deus. Isso aqui para Deus é realidade. Vai mais um. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito. Então o que Deus estava falando para ele? Eu preciso que você tenha fé para acessar a minha realidade. A Bíblia diz que você é santo e perfeito. Por fé acessamos essa realidade. Só que em Jeremias ele não quis entrar, ele não cabia na mente dele essa realidade. Aí ele colocou a realidade dele. Olha a realidade: sou muito jovem. Vai mais um, só para a gente tirar uma onda com o Gere. Tem uma intimidade, né? O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu... Não é, tu nem vai falar, Jeremias. Jeremias, em qual momento você entendeu que tu vai ter que falar alguma coisa? Então, por fé, olha o que a gente faz por fé. Por fé não cremos naquilo que Deus falou sobre nós. Eu te pergunto, o que a Bíblia chama? Te chama de quê? A Bíblia. Você precisa saber o que a Bíblia te chama, para que nós, por fé, entramos nessa realidade, desfrutamos dessa realidade.
E a porta é a fé, irmão. A fé é o início. Então, Deus não tem compromisso daquilo que pensamos sobre nós mesmos. Irmão, com toda a graça, e coloque amor nas minhas palavras, Deus não tem compromisso com aquilo que tu crê, irmão. Porque nós temos um monte de pessoas sinceramente equivocadas, crendo. Temos pessoas lindas que são equivocadas, crendo numa coisa que não existe. Fé é você crer que aquilo que Deus falou é verdade. Isso é fé, é o que saiu da boca de Deus. Eu creio, isso é verdade, isso se torna minha vida, e isso é fé. Quem aqui crê mais em sua opinião do que a palavra de Deus? Isso não é fé, irmão. Fé é crer na palavra de Deus, amém? Quem aqui já olhou no espelho e viu somente coisas ruins, frustração? É porque por fé não conseguiu ver ainda o que Deus fala sobre você. E aí Jeremias começa a responder a Deus com a sua própria opinião. E você sabe muito bem que Deus não dá opinião para ninguém. A Bíblia inteira Ele ordena, Ele libera um decreto, mas a opinião Ele não quer saber. Então nós temos um monte de pessoas paralisadas na vida porque crê mais na sua percepção do que naquilo que sai da boca de Deus. Fé é crer que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Isso é fé. Falando de identidade, o que é fé? Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Por isso que ninguém aqui tem o poder de me definir e eu não tenho o poder de definir você. Porque você é aquilo que saiu da boca de Deus. E por fé nós acessamos a isso, amém? Estão entendendo? Isso é fé. Fé é crer no que Deus diz ser. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você crê? Obrigado. Alguém crê? Você crê? Isso é fé. Você crê naquilo que Deus diz sobre Ele mesmo. Se Jesus falou que Ele é o pão da vida, você crê? Isso é fé. Isso faz parte da fé. Isso é fé. Aquilo que Deus diz sobre Ele mesmo. Não aquilo que você imagina, não aquilo que eu imagino, não aquilo que eu creio. É sobre o que Deus diz sobre Ele mesmo. Por isso que nós precisamos saber quem Ele é. A fé começa a ver tudo a partir da mente dele. Isso é fé. Hebreus 1. Agora tem que redobrar a atenção, irmão. Se agora tu achou que estava complicado, nós vamos complicar um pouquinho mais, mas vai dar certo. Hebreus 1:1. Estamos só no Hebreus, né? No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio. Então qual que era a maneira que Deus usava no antigo pacto? Então Deus falava por meio dos profetas. E agora? Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então olha só, ele já está canalizando por meio. Onde Deus fala? Você nunca se perguntou? Ou só eu, irmão? Não pode ter sido só eu. Ô Deus, como é que tu fala com as pessoas? Onde é que Deus fala, irmão? Por meio do Filho é que Deus está falando. Então qual que é a nossa comunicação com Deus hoje? Por meio do Filho. Esse dia eu estava falando com um pastor e ele falou assim, ó: olha, eu fui subir, ele falou que foi uma trilha e tinha praia, e ele viu tipo a beleza de Deus na praia, ele viu a beleza de Deus na trilha, ele viu, não, e Deus falou comigo aqui, Deus falou comigo. Aí eu falei assim, ó, não tem nada ruim nisso, mas é que Deus não fala aí. Deus só fala de uma maneira agora, por meio do
Não, aí, mas pastor, e aquele dia que eu olhei a praia e eu senti algo no meu coração? Tudo bem, a praia pode apontar para a profundeza e beleza de Cristo, mas falar ela não fala. Vai lá na praia, oi praia, beleza? Ela não fala. Só Cristo fala em nosso espírito. Então pode apontar para a beleza de Deus? Pode. Pode apontar para a glória de Deus? Pode. Pode apontar para a cruz? Pode também. Pode apontar para a realidade? Pode apontar para tudo, querido. Tá tudo bem. Só que falar está aqui. É só por meio do Filho. Ele se relaciona com o Filho dele, e o Filho dele está dentro do teu interior. Por isso tu consegue ouvir a voz do Pai. Por que tu consegue ouvir a voz do Pai? Por meio da fé. A fé de quem? De Cristo no seu interior. Você ouve o Pai porque Cristo está no seu interior, meu irmão. Esse ouvidinho aqui, coitado, inimigo de Deus. E esse aqui é bem curioso, né? Alguém está falando meio baixinho, eu já estou aqui, ó. Isso aqui é terrível. Então, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. É bem pequeno esse versículo, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a substância. Eu vou falar no original, substância. Essa palavra expressão no original é a mesma do que a gente leu lá. Substância é a mesma palavra do Hebreus 11:1. Então é o resplendor da glória e a substância exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então o Filho de Deus é a substância exata de Deus. Essa aqui é uma xícara de água, vamos ver que tem água aqui, né? É uma xícara de água. Se eu quebrar ela agora, o que sairá dela? O que sairá dela? Água, por quê? É uma xícara de água, e a substância que está dentro dela é água. E se fosse café aqui dentro, seria o nome do quê? Xícara de água? Seria uma xícara do quê? Por quê? Porque a substância que está dentro determina o que é, o que está fora. A pergunta é: como que Deus te considera? Um homem, uma mulher ou um homem de Deus? Se Deus te vê como um homem de Deus, significa o quê? Que a substância dentro de você determina quem você é. Se você é chamado de filho de Deus, sabe por quê? Porque a substância que está dentro de você define quem que você é. A substância desse organismo aqui é osso e carne, e esse osso e carne me mantém de pé. A substância de Deus é Cristo, e Cristo, ele se expressa dentro do teu interior também por fé. Então a fé não é o que ela é, a fé é quem ela é. Quem ela é? É a substância exata do Filho de Deus no seu interior. E a função não é te dar coisas, porque já te deu tudo. A função dela é fazer você ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Eu estou falando disso aqui, irmãos, porque tipo assim, a gente está multiplicando igrejas que não ouvem Deus. É só o pastor, coitado, sozinho, ou tentando ouvir Deus, né? Batendo cabeça. Não, nós fomos criados para ouvir a voz do Pai. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, nós temos um problema aqui. Mas hoje mesmo nós podemos resolver se a gente se quebrantar. Mas por fé, irmão, meu Deus, gente, olha o que fizeram com fé. Tenha fé que Deus vai. Não vai. A fé não funciona mais dessa maneira, irmão. O principal objetivo da fé é ouvir o Pai. Logicamente, você vai ver a fé do Antigo Testamento, a fé antes da cruz, né? Você está dando tilt na tua cabeça. Vamos para a fé antes da cruz? É a fé do livramento. Tens fé? Tem a fé que te livra dos guerreiros, igual Davi. A fé do livramento, ela opera mesmo antes da cruz.
Mas depois da cruz, essa fé não opera mais assim. Depois que você tem uma experiência com a cruz, essa fé vai fazer te ouvir o Pai. Então você deixa de ser um fugitivo de Deus me livre, e você entra num lugar: Deus não me livre, quero ouvir e obedecer. Por mais que a circunstância seja ruim, quero ouvir e obedecer. Tudo ao meu redor está dando errado, eu quero ouvir e obedecer. Porque neste lugar crucificado, a fé opera dessa maneira. Qual? Meus olhos estão abertos, eu consigo ver como Cristo vê, e eu ouço a voz do meu Pai. E essa é a fé para a obediência. Mas eu não posso ficar aqui na fé do Antigo Testamento, eu vou focar aqui na do Novo, tá? Então a palavra substância é fé. A fé, né? Eu vou ficar falando fé, né? A fé não é um sentimento humano, mas é a comunicação entre você e o Pai. Não é tipo, vou agora entrar em fé. Não é um sentimento, irmão. Na verdade, nossos sentimentos são inimigos, mas não é agora para que a gente vai falar isso. A fé nunca foi criada para obter alguma coisa, mas é para ouvir Deus dentro de nós, irmão. O que a gente fez com a fé, irmão? A fé não é um objeto. Romanos 1,17. Tranquilo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, tá bom, é pela fé, como está escrito, o justo, aqui não estou te dando opção de nada, irmão, você está vendo que a fé, a fé é uma questão de vida ou você vive pela fé, ou você está um morto-vivo, irmão. Às vezes podemos estar frequentando os mesmos lugares, mas mortos. Eu sei, o coveiro, ele fica dentro do cemitério, mas o morto também está lá dentro. Só que a diferença é que um está vivo, outro está morto no mesmo local. Então frequentar o mesmo local não significa que você está vivo, porque para viver é a fé, irmão. Se eu e a pastora Amanda agora fizer um mergulho de 50 metros, nós vamos estar lá nas profundezas. De repente o meu cilindro acaba. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar lá nas profundezas. Só que ela vai estar viva, e eu vou estar morto no mesmo lugar, porque ela vai estar sobrevivendo à fé, respirando. A fé, irmão, é o sopro divino. Aqueles homens estavam com Jesus, estavam com medo, de repente Jesus sopra: receba o meu espírito. O espírito entra neles, e sabe o que acontece? Eles começam a ter fé. Porque se for criar uma metáfora de fé aqui, a fé é o oxigênio da nova aliança. A fé é o nosso respirar, é a nossa sobrevivência. O justo viverá por fé, o justo não sobreviverá por fé. Meu irmão, eu não sei você, mas eu me arrependo das vezes que até eu encorajei você. Chegou o momento de ativar a fé. Meu Deus, irmão, estava morto então. Ou pior, né, a gente fala, né? Momento difícil, né, meu querido? Então, tem que ter fé toda hora, porque é para sobreviver. Momento ruim, vou lá no disjuntor da fé. É esse? Não tem? A gente cria algo que não existe, cara. Fé é a maneira que eu vivo, fé é a maneira que eu vejo. A fé, eu respiro Deus, cara, é por fé. A fé é como eu olho para o Charles, e o Charles por fé olha para mim também. Irmão, você não congregaria na igreja de Corinto. Imoral, mentirosa, divisão, você não congregaria. Mas teve um homem que olhou para aqueles irmãos
imaturos, cheio de dons, mas imaturos, e por fé, viu que aquela congregação ia ser uma expressão de Cristo, e sabe o que ele fez? Ainda que eu falasse, depois de lançar um sermão, né? Vocês são isso, aquilo, outro. Eu queria falar de coisas profundas, mas vocês são carnal. Esse irmão entrega para o diabo. Meu Deus, Paulo, calma aí, Paulo. Não, e Paulo arrepiando, né? Virando as mesas, quebrando tudo. Daqui a pouco, no capítulo 13, aí a voz do Cid Moreira, né? Ainda que eu falasse. Por que esse homem do nada ele dá uma quebrada no assunto? É porque a fé, irmão. Ele pensou assim: pense comigo, irmão. Olha, eu não vejo vantagem de falar de passado, mas eu quero que tu entenda. Cara, ai de mim, irmão, ai de mim, eu olhar para uma pessoa em situação de alcoolismo, situação de drogadição, situação de rebelião, situação de endemoniação, e não ter um olhar de fé para essa pessoa. Ai de mim, sabe por quê? Porque era eu. E alguém com fé quis gastar o tempo dela em me ouvir um monte de baboseira. Vai dizer, era tua um tempo atrás. E hoje a gente senta com a pessoa: não, é porque eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, e daqui a pouco eu fiz aquilo outro, e aquilo, daqui a pouco, meu Deus, eu bebi, daqui a pouco fumei, aí eu fiquei assim, cheguei em casa e minha mãe. Tá bom, irmão. E o Cristo crucificado? Porque isso aí não importa mais, irmão. Você sabe, não importa mais, cara. Alguém olhou para você com fé, irmão, e investiu em você. E eu admiro a pessoa que olhou para mim por fé, tá? Igual a minha esposa que nem na planta comprou, tá? Investidora, ó. Cadê a pastora Jéssica? Investidora, tá? Olhou para mim, nem o terreno baldio tinha. Olhou por fé, mulher de fé, tá? Decorado. Entendeu? Tu olhar para a pessoa e dizer assim: meu, vou investir nisso aqui. É a mesma coisa. Gente, olhem para Paulo. Eu quero que tu me mostre uma pessoa pior que Paulo na Bíblia, irmão. A fé não é um objeto. Diga amém. É uma questão de vida ou morte. A fé é o sopro de vida do novo homem criado em Cristo. Gálatas 2:20, por favor. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Então não vive mais, Cristo está vivendo nessa pessoa. A vida que agora Paulo vai falar a respeito da vida dele. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela... Vai na Almeida, quero ver. Eu quero mais próximo do original possível. Aqui, vamos ler de novo, tudo bem? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo, ele não está dizendo sobrevivo, ou no momento difícil eu ativo a fé. Não, eu vivo pela fé. Aqui, ó, no original é esse aqui, ó. Porque se for botar um N aqui no Filho de Deus, é inicial. Mas Paulo não era uma pessoa inicial. Fé no Filho de Deus é inicial. Eu tenho a fé no Filho. Você tem fé no Filho de Deus? Tem. Mas Paulo está falando de outra fé. Qual fé? É a fé do Cristo em nós. É a fé de Cristo. Imagina, irmão. A maneira de Cristo pensar dentro de você, a maneira de Cristo agir dentro de você, a maneira de Cristo ver dentro de você, a maneira de Cristo sentir dentro de você. Vivo pela fé do Filho de Deus. Quem está entendendo? Então vamos ver como que começa essa fé. Quando eu paro de deixar de viver minha vida. Quando a fé, irmão, se a gente começar a viver a nossa vida, a fé é sufocada pelas nossas decisões. Uma vida autônoma. Vive como quer. Fora do desenho de Deus. Irmão, não tem coisa mais, olha, coisa mais terrível uma pessoa querer viver abaixo daquilo que Deus desenhou para ela.
Imagina, isso é a coisa mais terrível em nossas vidas. Viver uma vida inteira abaixo daquilo que Deus desenhou para você. Pense comigo. Agora eu te pergunto, como é que a fé funciona? Pense comigo. Ao nosso redor, formas, cores, sons, cheiros, espero que seja bom. Tudo percebemos conforme os 5 sentidos, sim ou não? Ó. Paladar. Sem os 5 sentidos, o mundo continuaria a mesma coisa. Só que você não experimentaria o mundo. O mundo continua. A praia é praia, o azul é azul. Sim ou não? Comida é comida. Tudo continuaria igual. Mas se você não tivesse os 5 sentidos, quem é que perderia? Você. Você perderia. Você não experimentaria, por causa que o sentido não estava funcionando. O mundo existe, mas não experimentamos. Da mesma forma, o mundo espiritual também é real, mas ele não é acessado pelos 5 sentidos. O mundo espiritual é acessado por meio da fé. É por meio da fé que acessamos o mundo espiritual. Não é pelos sentidos, irmão. Não, irmão, na boa, não espere nada dos teus sentidos. Nada, nada, nada. Ele vai te enganar, irmão. Os sentidos enganam, irmão. Os sentidos têm enganado as pessoas por aí tudo. As pessoas ouvem uma alma e dizem que é Deus falando. As pessoas esperam uma sensação, um arrepio, e estão dizendo que é a presença de Deus. Irmão, os sentidos não conhecem a Deus. A única coisa que conhece a Deus é a fé. Me enganaram. É a fé. Não, pastor, que eu me arrepiei todo. Eu também me arrepio, irmão. Eu quando eu boto o fone, boto um louvor, já começa a arrepiar. Eu falo, ó, eu vim da igreja pentecostal mesmo. Mas o nosso sentido, ele não tem capacidade. Irmão, irmão, na boa, se o teu sentido tem capacidade de ouvir e ver Deus, sentir, experimentar Deus, para que Cristo veio na terra? Para que foi realizada a obra da cruz, irmão? Se o teu sentido consegue experimentar, vai. Venha viver essa experiência. Não, é por fé. É por fé que vemos, é por fé que experimentamos a Deus. A fé é o sentido do Espírito. Assim como os olhos vê o que é visível, a fé vê o invisível. A fé é o órgão espiritual que capta a realidade de Deus dentro de nós. É por fé que nós nos movemos, irmão. E nós temos uma mania de ficar reduzindo as coisas de Deus. A fé é o próprio Filho de Deus respondendo. Eu acho que não vai, tá? Mas assim, irmão, finge que é Romanos 1,5, tá? Finge que é Romanos 1,5, que não está no script. Mas a obediência à fé. Não faz. Vai me deixar constrangido, vai que tá. Confere primeiro. Obediência à fé. Os meus olhos. Olha, é o 5? O Espírito Santo. Pela qual recebemos a graça e o apostolado. Para que tu recebeu a graça? Para que tu recebeu? Pergunte, Espírito Santo, por que eu recebi a graça de Deus? Para a obediência da fé. A maneira de eu ver as coisas, irmão, não faz sentido algum. Às vezes eu faço umas movimentações que eu olho, o que tu está fazendo? É verdade, mas o que loucura. Não, mas é isso aí mesmo. Sabe aquele conflito da mente carnal?
A graça, ela responde à fé. A graça responde a algo que você não vê nitidamente às vezes. Porque a graça, ela está desenhada para responder a Deus. Tu acha que é tu que quer obedecer a Deus, irmão? É uma graça dentro de você que quer responder a Deus. Nós só precisamos morrer. É o mais difícil, né? Se alguém é cego, as cores do mundo ainda continuam existindo. Quem não percebe é o cego. O mundo espiritual é real, mas é inacessível a quem não tem fé. A fé torna tudo real dentro de mim. Por que que pessoas vêm até mim e falam: pô, não consigo entender essa realidade do novo pacto, não consigo entender que Deus está dentro de mim. Querido, a crise que você tem é uma crise de fé, porque é por fé que eu consigo contemplar Cristo dentro de mim. É por fé que eu consigo ver a graça operando no meu interior, porque eu por si mesmo não ia conseguir. É algo inacessível. A fé faz a palavra sair do papel e se tornar vida no coração. É por fé, irmão, que tu lê a Bíblia e aquilo se torna vida dentro de você. Tudo isso acontece por meio da fé. E por que a gente não dá atenção suficiente? Você me entende? Deixa eu só fechar esse entendimento para a gente orar. Romanos, eu estou todo em Romanos. Marcos 8:22. Irmão, agora pensa comigo. Olha aqui. Qual cidade que é o cego? Betsaida. Na hora que eu abri o Betsaida, os fominhas vão dizer: poxa, o Marcos já falou isso. Então tu tem que pensar primeiro onde é que o cego estava inserido. Betsaida. Por que eu estou falando Betsaida? Ai de ti. O que Jesus falou sobre essa cidade? Incredulidade, religiosidade. Então primeiro tu tem que entender o âmbito desse lugar. Então Betsaida, aí chegou Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso tornou e pôs-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para a sua... Lembra do Betsaida? Nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Foi curado? Foi. Acabou de abrir os olhos? Acabei de abrir os olhos. Está vendo as coisas nítidas? Tô. Não volta para Betsaida, volta para casa. Agora tu está entendendo que tudo tem um porquê, irmão. Não volte ao âmbito religioso. Volta para casa. Você ainda precisa ser treinado na sua vista. Vamos lá? Podemos acabar? Os olhos físicos são abertos, mas ainda não vê claramente, né? Vê árvores caminhando. Essa visão turva é uma visão inicial. Todo mundo aqui recebeu um toque de Jesus e você abriu os olhos. E você começou a perceber: eu fui livre do lamaçal do pecado. Cara, eu estava dessa maneira. Quem aqui, né, saiu de uma situação difícil e olhou: cara, eu não acredito que eu estava dessa maneira. Ou quem olha uma foto antiga e diz: Senhor amado, não pode, como é que eu estava tão escravo disso? A gente olha e o quê? Por quê? Porque os nossos olhos, o primeiro toque foi dado. Mas aí quando alguém pergunta para você quem é Jesus, Jesus, tu sabe de onde ele te tirou, mas tu não sabe quem ele é.
Porque se é o primeiro toque de fé, é a fé que te tira deste lugar, e faz parte. A visão é turva. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que o púlpito do Brasil inteiro está cheio de gente, só com o primeiro toque, que está satisfeito de ver as coisas turvas. Quando fala de Cristo, meu Deus, irmão, sai tudo mesclado, sai tudo uma loucura, porque recebeu o primeiro toque, amém, é salvo, é lindo, ele é gente boa, claro que sim, mas para a gente falar a respeito de algo, nós precisamos ver nitidamente. E ai de nós aqui dizer que a gente viu algo que não viu, isso é uma falsa testemunha. Você me entende? Então o que acontece? Nosso problema é dar microfone para a pessoa que nunca viu. Ela ainda está vendo as árvores e ela acha que aquilo ali é tudo. Não. Você deve permanecer. O que o cego fez? Ele recebeu o toque. Jesus pergunta para ele: está vendo? Homens como árvores. Ele saiu pregando: ó, agora eu consigo ver. Ele saiu fazendo isso? Não, ele permaneceu até receber o segundo. Qual que é o nosso problema? Que a gente não permanece na fé, irmão. A gente quebra a nossa fé com coisa boba, irmão. A gente tem que continuar na perseverança da fé, segurando na fé. Irmão, o mundo todo está explodindo, está cheio de problema. Tá bom, tu está cheio de problema, eu também estou. Só que esses problemas ao meu redor, eu preciso permanecer na fé, para que o Senhor me toque e eu comece a ver as coisas diferente do que o mundo vê. Cara, eu estou sendo convidado a falar de algo muito grande aqui, mas eu não vou. Mas vamos crescendo todo domingo, vamos devagarzinho. Por mais que o próximo domingo é ceia, e nós vamos falar uma palavra da cruz, irmão, aqui que nós vamos se agarrar aqui, sobre cruz. E aí os crentes estacionam numa etapa da vida, e nessa etapa da vida, eles querem ver Jesus. E tudo bem, mas esquece que tem que ver como Jesus vê, não só querer ver Jesus. Todo mundo quer ver Jesus agora, irmão. É Maranata, eu quero ver Ele, meu amado, eu quero me jogar no pé dele, eu quero beijar, tá bom? E aí, irmão, quando tu vai querer ver como Ele vê? Quando que tu vai começar a ver como Ele vê? Quando que a gente vai se tocar, irmão? De querer ver como Ele vê? Que o Senhor nos guarde em fé, irmão. Porque quando a gente olha para a nossa realidade ao redor, assim, dá uma desanimada, irmão. Se a gente botar o nosso coração nas pessoas que estão ministrando hoje no Brasil, meu Deus, irmão, eu fico pensando, o menor na igreja base, coitado, o menor na igreja, ensina esse apóstolo. Nós estamos nessa situação, porque nós não conseguimos nos guardar em fé, irmão, para receber o outro toque, para começar a ver as coisas. Coisa linda é quando você olha para uma palavra e agora eu consigo ver. A nossa palavra diz que a gente é transformado por aquilo que contemplamos. Nós estávamos em conferência agora há pouco, e o pastor Christian falou algo que parece muito inocente, cara. Mas na hora que ele falou, eu fui, se até os animaizinhos de Jacó, olhando o gravetinho, reproduziam conforme viam. Era malhado, reproduziam malhado. Por quê? Porque nós reproduzimos aquilo que vemos. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos da fé, amém, irmão? Deixa eu acabar rapidinho, tá bom? Só para mim finalizar esse entendimento. O que é permanecer na fé? É abraçar uma realidade. Permanecer na fé é abraçar a realidade de Cristo. O primeiro toque te tira das trevas, o segundo toque te dá clareza, o primeiro toque te tira do pecado, o segundo toque te traz maturidade. Nós precisamos sair do primeiro toque, irmão, e ir para o segundo, e começar a ver. Irmão, nós temos que encerrar um ciclo. Qual? Acredite naquilo que eu estou falando, hein? Eu sou o teu pastor. Nós precisamos acabar com esse ciclo. Nós temos que iniciar um novo ciclo. Qual?
Você vê o que eu estou vendo? Você vê o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Esses dias a gente foi visitar um projeto lindo, nossa, um projeto lindo, lindo, lindo. Os pastores chegaram, tudo, sentaram, e aí começaram a apresentar o projeto, a coisa, meu coração fervendo, eu já queria conectar pessoas àquele projeto para ver esse negócio andar, sabe? Daqui a pouco os pastores se levantaram, tomaram café e foram embora. Eu parei, analisei, perguntei como é que estava, como é que era, perguntei qual era a estrutura de ensino, como é que ele estava lidando com aquilo, se precisava de ajuda em algum momento. Porque no olhar de alguns carnais é só um monte de jovem. Mas quem abriu os olhos, irmão, não consegue mais ver assim. Vê além de uma reunião. Sabe o que é os olhos da fé? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Sabe o que é os olhos da fé? Para você isso aqui é culto. Para mim não. Para mim é resultado da obra da cruz. Para muitos é culto. Para mim é a reunião dos santos que foram transpassados na cruz. Para muitos é reunião. Oh, que triste que eu estou. Para mim é a realidade, é onde eu consigo ver mais nítido, porque nós estamos com mais pessoas, com mais luz, e nós conseguimos nos relacionar com o nosso idioma, com a nossa vida. Mas para alguns é culto. Para alguns, Charles está tocando um teclado. Para alguns, eles estão cantando louvores. Abra os olhos da fé, irmão. Abre os olhos da fé, irmão. Abre os olhos da fé, irmão. Eu quero que um dia tenha a oportunidade do pastor Jackson. Ele falou que ia ver uma pregação minha. Tomara que ele veja essa. Pastor Jackson, o Jack, quem conhece o Jack, me visitou, cara. Eu não tinha um colchão para deitar em cima, não tinha um móvel na minha casa. Ele me visitou e ele só foi lá para me dar um abraço. Segura essa aí, cara. Um depressivo que nem para se matar não conseguiu, porque escorregou e caiu. Não servia para nada, cara. Mas teve uma pessoa que viu por fé. Teve uma pessoa que viu por fé. Eu falo para ele: olha, um dos teus maiores frutos sou eu, tá? Eu fico ciumento, porque alguém viu por fé, cara. Tá na hora de a gente sair daqui, entrar na biqueira, pegar no colarinho do traficante e dizer assim: ó, ei, querido, eu não sei você, mas eu não tenho medo. Ei, meu irmão, e aí? E aí, cara, vai se render ou não vai? Bora! Porque o olhar é de fé, irmão. Está na hora de a gente ir para cima. Sair da fé inicial para ver com nitidez. A fé inicial, Paulo assassina. Meu irmão, eu sei que tem que levantar o apostólico e pessoas igual o nosso apóstolo Paulo, talvez, não sei. Mas na minha ideia, eu queria que levantasse pessoas igual o Ananias. Você conhece o Ananias? Só fala dele 1 segundo na Bíblia. Mais anônimo que ele não tem, mas ele fez algo importante. Ele colocou as mãos sobre um assassino, sobre um perseguidor da igreja, sobre um homem maldito, e falou: ó, agora os teus olhos vão ser Uau! Eu dou o crédito, a importância às cartas paulinas, mas a gente precisa dar um crédito para esse homem chamado Ananias, que tu nem sabe quem ele é, eu também não sei. Mas esse homem colocou a mão no apóstolo Paulo, e os olhos do apóstolo Paulo foram abertos. Eva e o seu marido, né? E os olhos deles foram abertos para esse mundo e fechados para o Espírito de Deus. Igual Sansão, o que aconteceu com os olhos dele? Mas Paulo fala, né? Eu oro para que os olhos de vocês, o coração de vocês sejam abertos.
Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Permaneça em Cristo, irmão. Permaneça em Cristo, irmão. Irmão, pastor, não entendi substância, upostases, Hebreus 1, eu não entendi, não entendeu? Mas entenda uma coisa então. Permaneça na fé inabalável de Cristo Jesus. Tem pessoas que nunca teve uma revelação de fé. Sabe por quê? Porque a fé é o fundamento, sim ou não? E o fundamento precisa, lembra de Lucas? Cave até achar a rocha. E começa a edificação desde a rocha. O que é a rocha? É a substância. É o Cristo. É onde começa a edificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor vai abalar aquilo que nós construímos, que não está firmado. A gente vê as coisas desabar, por quê, irmão? Porque não foi construído por fé. Não foi construído por fé, é abalável. Mas aquilo que está firme, irmão. Irmão, o problema não é a circunstância, o problema é que a gente não tem fé na palavra que Deus falou para nós. Os discípulos, tu acha que eles tinham fé, irmão? Jesus falou, meu Deus, eu falei que ia ressuscitar, que deu que vocês estão tudo doido. Se eles permanecem nessa palavra, por que falhamos? Por que desistimos? Porque nós não guardamos a palavra por fé, irmão. E para finalizar, uma fé que não se contenta em ver somente uma coisa, em ver como Ele vê. E a fé, ela traz um novo sistema operacional em você. A fé é uma nova configuração em você. Como que você tomava decisão? Talvez eu dei essa volta inteira para a gente chegar aqui, porque a fé ela toma decisões também. Como que você toma decisão? Eu acho que aqui é melhor. Se não é por fé, morte. Vou tomar uma decisão. Não, acho que aqui eu estou sentindo que é por aqui. Sentimento, seu sentido, 5 sentidos, baseado nos 5 sentidos, morte, vai dar problema. Nós temos que parar de tomar decisão, irmão, sem fé. Nós precisamos estar fundamentados na fé. Estamos pagando preço alto porque tomamos decisão como a gente troca de roupa, irmão. Nós precisamos nos movimentar por fé. Porque a circunstância, irmão, ela quer tomar decisão por você. A circunstância quer tomar decisão na tua vida, irmão. Não deixe isso acontecer na sua vida. Nós estamos em um outro sistema operacional. Hoje em dia, irmão, olha só o ponto que nós chegamos. Nós chegamos num ponto de uma pessoa dizer assim, eu tenho uma palavra de Deus, eu estou sentindo aqui que Deus... Sentindo o quê, irmão? Eu fui no culto, nem me arrepiei, não senti Deus. Como assim, irmão? Quem faz o culto é quem? Deus é você. Os sentidos estão mesclando a igreja, irmão. Venha viver uma experiência de qual, irmão? De qual, irmão? Nós vivemos por fé, não por sentido. Irmão, se for para viver por sentido, eu não estaria de pé. Sabe por quê? Porque eu estou com uma dor nesse pé direito aqui absurda, irmão. Tu nem sabe quando eu tenho dor de cabeça, irmão. Tu nem sabe quando meus filhos estão doentes. Eu não quero viver mais por esse mundo. Tu nem sabe, irmão. Porque não vai agregar em nada para ti. O pastor Marco está pregando com dor de cabeça. Vomitou. Vai ajudar no que isso aqui, irmão? Entende? Os sentidos não podem interferir aqui na gente, cara. Nós vivemos no Espírito, irmão. Nós vivemos no Espírito, irmão. Deu de tomar decisões na carne. Deu de viver na carne. Deu de deixar teu trauma tomar decisão. Deu de deixar as pessoas tomar decisão. Deu de deixar o teu patrão tomar decisão. Deu de deixar as pessoas mandar em você, irmão. Nós precisamos ouvir o Espírito. E para ouvir o Espírito é fé. Irmão, todos nós aqui, todos, quando eu falo todos, até as crianças, fomos desenhados para ouvir a Deus. Talvez você não consiga ouvir nitidamente, nem sempre eu ouvi também. Nem sempre eu escutei nitidamente. Posso ser sincero?
conto na mão, às vezes que eu ouvi mesmo, tipo, de acordar de madrugada e dizer: ei, Amanda, por que está me chamando? Na terceira vez eu falei assim: ó, cara, minha mãe está me chamando. Amanda, pelo amor de Deus, fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Porque tua mãe vai te chamar 2 horas, 3 horas da manhã, Marco? Então pouquíssimas vezes isso aconteceu, mas às vezes vem em forma de convicção. Silencia o seu coração, cara. A tua alma, ela vai gritar um monte. Deixa ela gritar, eu fico esperando. Vai. Aí o Marco começa a xingar todo mundo, aí fica bravo. Daqui a pouco ele autopiedade. Nossa, ninguém tem pena de mim. Deus já reclamou, Marco? Então tá bom, agora nós vamos orar. Imagina eu tomar decisão toda vez que eu estou bravo, irmão. É ou não é? Nós não podemos ser movidos dessa maneira. Nós precisamos nos mover por fé. Por fé. A minha vida virou uma porcaria, irmão, quando eu comecei a se mover por aquilo que eu achava que era certo. Achar o que é certo não é suficiente para o Evangelho. O Evangelho nós vivemos na verdade, não o que é certo, irmão. Aquilo que gostamos ou aquilo que é necessário, aquilo que é importante ou aquilo que é prioridade. Nós precisamos mudar a configuração de viver o Evangelho, irmão. Nós vivemos uma outra atualização. E eu sei que de primeiro dá um trauma. Ande com pessoa madura, irmão. Senta na mesa com pessoa madura para tu ver. Mas não senta só para tomar um cafezinho. Senta, cara, fica insuportável. Fica insuportável. A gente frequenta mesas assim que é terríveis. Que tipo, não, agora vai parar. Não vai, eles vão apertando, que parece que vai espanar. Amadureça, irmão. Fique de pé comigo, por gentileza. Cremos, vemos e tomamos decisões por meio da fé. Talvez eu vim aqui pregar por uma pessoa que nunca ouviu a voz de Deus. E eu vou te dizer, isso não é normal. Isso não pode cair na normalidade. Alguém faz parte da igreja, mas nunca ouviu a voz de Deus. Pastor, não sei nem por que eu fui chamado. Pastor, não sei nem por que eu fui, para onde que eu fui predestinado. Que até predestinação o pessoal bagunçou, né? Tornaram um bicho de 7 cabeças. Uma palavra tão linda da predestinação. Queria tanto ter pelo menos uns 10 minutos para falar de predestinação. De tão linda que é essa palavra, irmão. Mas tornaram, sabe o quê? Tornaram assim, ó. Eu acho que eu vou pela esquerda, né? Porque eu fui predestinado a ir pela esquerda. Achando que é tomar decisão a predestinação. Nós precisamos abrir os nossos olhos da fé, irmão. E eu creio que se a gente orar no Espírito Santo hoje aqui, você vai abrir as Escrituras amanhã. Nunca mais serás o mesmo. Nunca mais serás o mesmo. A gente vai ler as Escrituras, vai ver um apostilo, um livro, uma literatura. Sabe? O Senhor veio para os doentes, irmão. O Senhor veio para os doentes. Eu creio que o Senhor deve comunicar coisas poderosas, né, irmã Thaís, dentro do hospital, né? Ele deve falar coisas e te mostrar coisas, porque o Senhor veio para aquele tipo de pessoa, para o doente, pessoa que está ali, na boa. Aquele é o nosso interior que precisa ser restaurado por fé. Eu creio que o Senhor está reformando o nosso interior e conformando conforme o seu Filho amado. E Ele está definindo algumas palavras no seu interior, assim como Ele fez com o amor, assim como foi feito com uma mente saudável. O Senhor está te colocando num lugar de fé, está revelando a fé no seu interior. Fale para o Espírito Santo, seja ousado, irmão. Seja ousado. Com graça eu falo, o Senhor não quer usar frouxo, irmão.
Seja ousado no Senhor e fale para Ele: Senhor, eu sou o teu filho, eu quero ouvir a sua voz. Não faz sentido nenhum eu participar de um culto e não ouvir a sua voz. Talvez a voz de Deus vai ter o tom da minha voz, irmão. Igual eu ouvi Deus me chamar, era a voz da minha mãe. Talvez a voz de Deus tenha um tom, né? Nessa palavra que eu estou te falando, alguma coisa talvez te marcou. E não é eu que preguei, é porque a voz dele, a substância dele, foi de encontro com o teu interior, irmão. E isso é a voz de Deus, é isso que tu precisa agarrar e valorizar, Senhor. Quando tem alguém pregando, irmão, eu sempre olho assim e eu, opa, eu sei, Senhor, é tu falando comigo, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, Senhor. Eu quero ensinar você uma coisa, sabe? Olha aqui para mim, só um pouquinho, meus irmãos. Olha aqui para mim rapidinho. A gente teve uma experiência brutal esse final de semana. Nós como família teve algo brutal, brutal demais. E eu vi que, sabe? Fala. Não tem algo aqui. Já segurei na mão da banda forte. Fala, Deus está falando. Eu já indignado. Porque não fazia sentido a profeta Gisela falar aquilo. Eles ofertaram um carro para ir para a Europa pregar em algumas igrejas. E lá o evangelho avançou de maneira absurda na Inglaterra e na Irlanda. E quando eles voltaram, não aconteceu nada, não ganhou carro, não aconteceu nada, irmão. E todo mundo começou a ridicularizá-los, porque torraram o carro na obra de Deus. E até o momento era o que eu sentia. Eu fiquei pensando, poxa, deixei um carro de 60 mil na obra de Deus. E para quem não me conhece aqui, né, é o que aconteceu com a nossa casa. Nós pegamos, vendemos o nosso carro e investimos tudo aqui. Um pouco nas cadeiras, um pouco em aluguel, um pouco em tudo que quem caminha perto sabe que a gente fez isso. E não é por glória nenhuma, eu quero te dizer o que Deus nos falou. Cara, e aquilo vira e mexe vinha tentando ferir o meu coração. Toda vez que eu estava bem, acontecia de algum pastor passar por mim e nem oferecer uma carona. Domingo ter que implorar para os irmãos, passa aqui em casa, é muito humilhante. Eu falava, Deus, não sei, tu está fazendo eu como um rato de laboratório, está testando o meu coração, até ver onde suporta, eu não sei o que tu está fazendo comigo. Inúmeras aulas do CEAP, chovendo, eu guarda-chuva, eu e a Elô, a Amanda e mais o Davi, nós vimos na chuva diversas vezes. E não tem problema nisso, mas o Senhor começou, sabe, tipo, o que aconteceu, Senhor, né? É pro avanço, e um sofrimento errado começou no meu coração. De repente, no final da pregação ontem, ela começou a falar, nós torramos o carro na obra. Mas isso não é ruim, por mais que a gente foi humilhado pelas pessoas ao nosso redor, isso não é ruim, é pro avanço do Evangelho. Sofremos pro corpo. Sofremos pro corpo. Quando ela começou a falar, sofremos pro corpo, eu falei, opa, a substância, isso aqui é para mim. Aí quando ela falou, há uma semana atrás, veio uma lembrança que a gente tinha entregado, o nosso segundo carro, tá? Que esse foi o segundo carro que nós ofertamos para a obra de Deus. Deu uma semana, o Otávio estava nos levando em casa de Calário. Eu falei, Otávio, deu a lembrança que nós entregamos o nosso carro faz 3 anos. De repente a profeta falou, e faz 3 anos que nós fizemos isso, mas o Evangelho continua avançando, os frutos continuam vendo. E aquele momento eu vi Deus falando comigo. E você precisa se apropriar da palavra, irmão. Não adianta tu só dizer amém, glória a Deus. Tu tem que dizer, cara, essa palavra é para mim. É para mim. É para mim. Nunca me esqueço, perto do meu aniversário, eu era um adolescente, irmão. Cheguei atrasado no culto, estava desesperado, cara. Quando eu cheguei, o pastor estava fazendo um apelo lá na sede. Cheguei atrasado, meus amigos tudo lá, tudo bonito, todo suado. E eu fui correndo para frente. Sabe por quê?
Porque aquilo que aquele pastor estava falando, eu falei, é para mim, é para mim. Ei jovem, aquele adolescente estava cheio de trauma. Ei jovem, vejo várias nações atrás de você, vejo muita bandeira atrás de você. Isso mesmo, corra. Essa palavra foi para mim. É assim que nós detectamos. Quando Deus fala, irmão, quando Deus fala, você precisa se apropriar dessa verdade. Tem que dizer, ei, é para mim. É para mim essa palavra. E com muita graça eu estou te ensinando como que você vai detectar quando Deus está falando contigo. Nem sempre Deus vai vir, eis que eu falo contigo. E tomara que venha falar assim também. Nem sempre Deus vai vir assim. Uma hora vai ser no meio da palavra só uma frase. Nessa frase o teu coração vai ser compungido, atravessado. Todo o emocionalismo cai. Você é ferido no espírito, e tu começa a dizer, fala mais, Senhor, fala mais, Senhor. É assim que ouvimos o Senhor, é por fé. É por fé. É por fé que ouvimos o Pai. Por isso que eu quero convocar você aqui. Não se acomode numa vida medíocre. Nós somos místicos. Ouvimos o Pai. Ouvimos a Deus. Não se conforme numa vida que não houve, nem que tu seja repetitivo. Acorde de manhã e diga, Senhor, eu não sou nada, eu preciso ouvir pelo menos a tua voz. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. A voz que nos captura, a voz que nos cativa, a voz que faz a gente seguir, a voz que nos sustenta. Nós queremos nos alimentar da substância que sai da tua boca. Queremos nos alimentar das palavras que saem da tua boca. As tuas palavras são alimento, alimento, substância do meu ser. Abre os ouvidos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos para a tua realidade, Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Vejo com os teus olhos, ouço a tua voz, vivo por tua fé dentro de mim. Eu te obedeço, amo tua vontade, creio em tudo que você diz. Vejo com os teus olhos, ouço a tua voz, vivo por tua fé dentro de mim. Olha aqui para mim. Sabe, uma vez, na minha imaturidade, suporte ela, tá? Meu pai faleceu faz 10 anos. E quando ele faleceu, eu não tinha tanta convicção da minha fé, você me entende, né? Eu falei assim, ô Senhor, dá um sinal aí, eu queria ver. Meu pai, ele faleceu num momento, ele tinha iniciado a leitura da Bíblia, como um bom presbiteriano tradicional. E ele começou a fazer a leitura e ele ficou em choque algumas coisas ali no Êxodo. Ele começou a perguntar para mim. E aconteceu várias coisas extraordinárias assim nos últimos dias, sabe? Mas mesmo assim eu falei, Senhor, me entenda na minha imaturidade. Eu falei, Senhor, confirme no meu coração se o meu pai está guardado em ti. E ele me deu um sonho. E você sabe que é o sonho, né? É quando Deus não quer a tua opinião. Ele te dá um sonho. E aí, no sonho, parecia muito real. Eu estava no meu quarto é de frente para a porta, assim, de repente, eu acordei, poxa, tudo escuro, né, no meu quarto. A porta abre, um fecho de luz entra assim, meu pai estava inteiramente de branco, um terno branco, a gravata branca, e ele não usava terno e gravata, mas ele estava todo branco e ele fazia assim para mim. E eu acordei,
Eu abracei aquilo como realidade. Eu falei, glória a Deus, meu pai está guardado. Um pouquinho de tempo depois, eu estou falando disso porque o Senhor, Ele nos comunica, mas o desenho não é sonho, tá? Deus não quer se relacionar contigo em sonho, Ele quer falar contigo. O sonho é quando a gente está teimoso e a gente quer dar opinião. Aí no sonho não tem como dar opinião, a gente obedece. Então está tudo bem. Fiquei pensando, tempos depois, minha sobrinha, ela aprendeu a falar muito bem cedo. Sabe que a criança fala bem cedo? Ela falava tudo muito correto, desde cedo. E a minha irmã, completamente quebrantada, ela falou, Marco, vai lá em casa. Eu falei, o que deu? Não, vai lá em casa, vai lá em casa. E de repente, a minha sobrinha teve uma visão. Ela tinha 3 anos de idade. Isso foi em torno de 2 anos e meio depois de meu pai falecer. Ela falou assim, ô tio, eu vi o vovô Pedro. Rapaz, aí é criança, né? Sabe, criança, tá inventando. E ele estava com Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, ele era do tamanho de uma pessoa normal, mas ao mesmo tempo ele era do tamanho do planeta. Eu não consigo entender. Ela com 3 anos falando isso, que ele era do tamanho de uma pessoa, mas ao mesmo tempo do tamanho do planeta. Eu falei, não é suficiente. Ô Nana, calma. Mas Marco, ela falou em línguas. Aí eu falei, não, peraí. Opa, tá engrossando então. Você falou em línguas? Ela falou sim. O que você falou? O que Deus mandou falar? Não pode. Até ali eu falei não. Até ali não. Uma criança de 3 anos, por mais que ela nunca tinha frequentado um culto, até ali eu falei, não, deve ser da imaginação dela. Tá tudo bem. Mas continua. Tinha muita criança naquele jardim. Tinha muita criança. Não, tá tudo bem. O reino de Deus está cheio de criança. Para nós é muito triste, né? A brutalidade do aborto. Mas todos esses bebezinhos estão no reino de Deus, guardados em Cristo. Então deve ter muito bebê mesmo. Sei lá. Daqui a pouco, quando ele começou a falar, fazia bem assim a voz dele. Tchá! Parecia água batendo na pedra. Aí eu falei, Deus falou com ela. Por que eu confirmou aquilo que Deus falou com ela? Por causa que ela ouviu, ela falou como era a voz. Não foi a visão que ela teve, porque tudo isso ela fez acordada. Ela não fez dormindo. Ela fez acordada. Ela falava em línguas e falava. E logo ela entregou uma palavra para minha irmã. Abre os ouvidos, abre os olhos, veja Cristo. Abre os ouvidos, escute a Ele. Isso aconteceu. Só que o que me deixou convicto que ela viu mesmo é que ela falou a respeito da voz. Eu falei, não, essa menina não sabe, não faz ideia que a voz do Senhor é como, né, muitas águas. Então, a partir daquele momento gerou uma indignação no meu interior. Qual? Ela ouviu. Eu sou um pastor. Falei, Deus, não quero disputar. Mas ela ouviu, Deus. Eu sou um bom crente. Não que Deus escolhe, mas todos nós fomos desenhados para ouvir a voz do Pai. Escute as crianças. Amém? Seja fortalecido na fé, tá? Talvez você está passando um momento difícil. Eu não estou anulando a fé, tá? Que você cria. Talvez você está passando um momento difícil. Talvez a tua fé é do tamanho somente de uma doença. Igual a de Marta e Maria. Tinha fé que Lázaro ia ser curado. Não tinha fé da ressurreição. O tamanho da fé de Marta e Maria era o tamanho de uma cura, não de uma morte. Mas espero que o Senhor fortaleça a tua fé e ela cresça, tá bom? Ninguém aqui está autorizado a desistir. Todos aqui estão autorizados a crescer na fé e vencer e romper e correr. Vamos orar? Vamos, levante sua mão, curve sua cabeça. Senhor, nós te damos graça
Nós te damos graça porque conseguimos perceber a sua substância, conseguimos perceber a tua voz comunicando em nosso interior. Senhor, nós não nos conformamos com as sombras, com os tipos. Muito obrigado pelos sonhos, Senhor, mas nós não nos conformamos com os sonhos também. Nós queremos ver e ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Fomos desenhados para ouvir a voz de Deus. As tuas doces palavras, Senhor, as tuas ordenanças, Senhor, o teu amor. Nós queremos ouvir a tua voz. Aumente a fé dos meus irmãos aqui. Te peço, Senhor, aumente a convicção, a fé dos meus irmãos aqui. Que eles possam crescer de fé. Que eles possam ver mais nitidamente por fé. Senhor, que eles saiam daqui, mas a realidade, não saia dessa realidade. Saiam do galpão, mas não saia dessa realidade. Vamos ver. Em tua vontade, minha realidade. Ore ao que Senhor. Você diz, eu me movo em tua vontade, minha realidade é o que você diz, e eu te obedeço, amo tua vontade, creio em tudo que você diz. Eu vejo com os teus olhos, ouço a tua voz, vivo por tua fé dentro de mim. Eu me movo em tua vontade, minha realidade é o Sim, que Senhor. você diz. Amém, queridos. E para a gente despedir todos vocês, para você ir preparando seu coração, abre os seus olhos por fé e olhe para a cruz. Não é triste, não é um âmbito ruim, é o nosso triunfo. Veja por fé. Amém? Tenha uma semana extraordinária e até breve. Fique na paz.